O cerimonial da Universidade Federal Fluminense, em nome do magnífico reitor, professor Roberto de Souza Salles, tem a honra de recebê-los para darmos início à cerimônia de abertura do Encontro Internacional de Educação e Ensino de Enfermagem, Responsabilidade, Compromisso e Impacto Social. O terceiro encontro do Programa de Extensão Interinstitucional do Ensino de Enfermagem, Educação e Gerência, com ação interdisciplinar em saúde. Terceiro encontro do Núcleo de Pesquisa em Educação e Saúde e segundo simpósio de enfermagem fundamental como base para as especialidades. As escolas de enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Aurora da Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, reiteram a iniciativa que vem praticando desde 2007. O seu corpo social está diretamente envolvido em ações que envolvem profissionais e usuários do sistema de saúde local, pela estreita ligação e articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Dessas ações que ocorrem na gestão ou na assistência direta ao cidadão com agravo à saúde, em diferentes níveis de atenção e cuidado, nos diversos cenários, emerge o resultado da matriz de reflexões teóricas que acabam por conduzir à produção do conhecimento e novos modos de produzir saúde. Este encontro, com a abordagem do tema Educação e Ensino da Enfermagem, constitui-se como um espaço privilegiado da discussão da produção científica crescente nas escolas envolvidas, através do Núcleo de Pesquisa em Educação e Saúde e Enfermagem, do Departamento de Metodologia da Escola de Enfermagem Ana Nery, do Programa de Extensão Interinstitucional do Ensino de Enfermagem, Educação e Gerência, com ação interdisciplinar em saúde, do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem Aurora da Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, e do Núcleo de Estudos em Fundamentos de Enfermagem, também do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da UF. O objetivo deste evento é discutir educação e ensino de enfermagem com ênfase na responsabilidade, compromisso e impacto social em nível interdisciplinar e interinstitucional. E é um prazer muito grande estar aqui, porque, como a professora Cristina disse, lembrou, eu fui reitor aqui de 82 a 86. Depois voltei de 90 a 94, né? E a primeira coisa que eu fiz como reitor em 90 foi tirar daqui, passar para o Gragoatá, a Faculdade de Educação, e trazer para esse prédio a Faculdade de Enfermagem. E aí o curioso é o seguinte, houve uma solenidade também, do início dos trabalhos aqui, e nessa solenidade já estavam aí o Lamarão e a Ruth Helênia, que é isso em 1990, né? Quer dizer, então é essa permanência da universidade. O Lamarão gravando, registrando, é o responsável pela memória da universidade, e a Ruth Helênia sempre fazendo o cerimonial, né? E também queria cumprimentar a vice-reitora, vice-diretora, e dizer que a Sidênia, eu era diretor da Física, do Instituto de Física, depois fui diretor do Ciências Estudos Gerais, e conheci a Sidênia no Igarapé, em Oriximiná. Nos banhávamos ali naquela ocasião, evidentemente, mas evidentemente que era um churrasco, e tinha lá umas 30 pessoas, né, no Igarapé. Mas aí, daí veio uma boa amizade e eu espero que ela está fazendo uma cirurgia, né, que corra tudo bem. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um panorama da educação superior no Brasil, que eu acho que todos têm que saber isso, têm que conhecer isso, e depois fazer umas considerações sobre as nossas, o uso através das tecnologias sociais para isso beneficiar as populações. Bom, então pode passar. Qual é o seu nome? Fernanda? Pode passar. Então, olha,
O pró-reitor Fábio diz que, em geral, eu sou entusiasta das universidades. Eu sou mesmo, sobretudo da Federal Fluminense. Mas o que eu vou mostrar aqui não é muito bonito, não, mas é real. São quadros de 2003. Vocês vão dizer, mas isso não está desatualizado? Sim. Os últimos dados são de 2006. Se eu não tivesse começado aí na prefeitura, eu já os teria analisado e processado, mas eu estou mostrando os de 2003 porque não há grande mudança, não. Se é uma mudança, é para pior. Mas então esse é o quadro brasileiro. 163 universidades, centros universitários, faculdades de escolas de estudos, cursos de educação tecnológica, que hoje são os institutos federais, né? Isso no total de 1.859 instituições. Fernanda, pode passar o... E aí vem esse número aqui. As instituições públicas, 207. As instituições particulares, 1.652. Olha, eu quero dizer que eu fiz meu curso aqui em Niterói, no Colégio Salesiano, curso médio, curso primário, curso... E respeito a iniciativa privada e acho que ela tem um lugar. Agora, isso é extravagante no mundo todo. 11% de instituições de ensino superior público e 88% ou 90% de instituições particulares. Esse é um quadro que não é o quadro ideal e que não existe no mundo que tem mais apreço às suas instituições de ensino superior. É fruto, no meu entender, de uma falta de projeto para a educação. Foram fazendo coisas sem um projeto, sem um plano, e isso aconteceu. Foi não, Fernando? Bom, as instituições que nós temos são essas. 83 federais, isso já aumentou, né? O presidente Lula, no governo atual, ele já criou a Universidade do ABC, a Universidade do Nordeste, e criou também uma coisa que eu acho extravagante, viu, professor Pablo? Professor Pablo, uma coisa extravagante que é a Universidade da América Latina, que eu acho um absurdo, desculpe, mas eu acho um absurdo, porque se nós queremos fazer integração, nós devemos espalhar alunos latino-americanos em todas as nossas universidades públicas, e não criar uma que vai ser uma espécie de gueto. Vai ser uma espécie de gueto com, parece que 5 mil alunos brasileiros, 5 mil latino-americanos. Traga aqui para a Fluminense, traga para a Federal do Rio, para a Unirio. Isso sim é que provoca integração. Na Europa, quando se quis integrar a Europa, não se criou uma universidade dos Balcãs, uma universidade, depois da queda do muro, uma universidade do leste europeu, nem uma universidade do Mediterrâneo. O que se fez? Projeto Erasmus, programa Erasmus, que espalhou os estudantes por todas as universidades europeias e que é uma das grandes bases para a integração europeia. Mas esse número aqui aumentou e tal, mas em compensação, esse número aqui aumentou muito também. Então, ali nós temos os 88% ou já 90%. Foi não, Fernando? Bom, as particulares se dividem também, né? Existem as particulares estrito sensu, só que elas têm uma família ou um dono, mas tem aquelas que são as comunitárias, confessionais. Bom, filantrópicas tem várias, mas... Obrigado. Filantrópicas tem várias, mas, de fato, aquelas que são apenas 350. E aí, entre essas, estão as PUCs, Metodista de Piracicaba, né? O Rio Grande do Sul tem um sistema interessante de universidades comunitárias, porque não tem um dono. Então, a Universidade de Passo Fundo, a Universidade de Juí, elas não têm um dono. Os donos são a própria cidade, os clubes de serviço, cooperativas, mas não tem aquela finalidade lucrativa que normalmente as particulares têm. Então, eu estou mostrando que esse é um quadro extravagante mesmo no mundo. Tem que haver iniciativa privada funcionando. E eu, orgulhosamente, hoje eu sou membro do Conselho da PUC Rio. E é uma grande instituição, uma instituição seríssima, capaz, né? Mas eu acho que a distribuição aqui não está boa. Pois não, Fernando?
Bom, a evolução, né? A evolução do número de instituições, isso apenas para se ter aqui um quadro do aumento, né? Quer dizer, o aumento na rede particular foi muito maior do que na rede pública. Agora, por quê? Como eu disse, uma falta de planejamento. O governo, os governos passados, viram que precisava aumentar o número de matrículas, mas achavam que isso seria gasto. Então, para não aumentar o número de matrículas, chamou a iniciativa particular e disse: você tem um coleginho aí? Cria sua faculdade. Isso foi acontecendo, e hoje nós chegamos a esse ponto aí, que hoje já é um pouco difícil de ajustar, né? Pois não, Fernando, pode ir. Outra coisa que também eu vou mostrar um pouco à frente é a dispersão, né? A dispersão. Há uma grande maioria das instituições no Nordeste, no Sudeste, né? E a região Norte e a região Centro-Oeste com menos instituições. Por quê? Porque num quadro desse de prevalência de instituições particulares, elas vão ficar onde tem gente que pague. Não estou discutindo se elas são comerciais ou não. Mas é um fato, elas têm que se manter com pagamento, então elas ficam onde tem quem pague. E talvez não seja isso, essa distribuição melhor para o país, né? Então, isso é muito bem. Então, vamos passar. Então, bom, as maiores naquela ocasião estavam aqui, ó. Isso já passou, aqui já tem a Salgado de Oliveira, já está lá para cima, né? Mas a Unip é a Universidade Paulista, né? Mas ainda são as maiores, eu acho que hoje a Universo já é a terceira, né? Pode passar, também. Mas pode passar também, senão a gente perde muito tempo. Agora, esse é um reflexo, né? E isso era em 2003 e hoje o quadro é o mesmo, a gente pode continuar usando. Curso com maior número de estudantes. Administração. Percentual 14,5%. Depois, Direito. O percentual acumulado hoje de estudantes de Direito e de Administração sobre o total é de 31%. Quer dizer, 31% dos estudantes de nível superior no país estão fazendo Direito ou Administração. Tem enfermagem por aqui? Onde é que está? Pois é, qual é o percentual? E esse percentual, em relação ao total, já diminuiu. Olha ali, então é 2,4%. Né? Passa o outro quadro aí, Fernando. Olha, E aqui você vê, aqui tem as engenharias, né? 0,2 e tal. Se o Brasil quiser, hoje, se desenvolver mesmo, vai precisar de engenheiros. Não é que precisa mais de engenheiros do que enfermeiros, não, mas vai precisar de engenheiros. E não há hoje engenheiros no Brasil. Por quê? Porque a rede privada, ela procura aqueles programas mais baratos. Você precisa do GIS, do quadro negro e tal. Agora, enfermagem, medicina, engenharia, isso é complicado, é complexo, são cursos caros, e quem paga, tem que pagar é o aluno, isso é uma limitação, né? Tem um outro aí, não tem, Fernando? Não, anterior. É porque eu acho que estava aqui embaixo, aqui. Mas não vai mal, é a minha área física, eu acho que é... Física, eu acho que não tem nem percentual, é 0,0, entendeu? Mas está aqui, música, construção, civil e tal. Então, quer dizer, esse quadro é atualíssimo. Agora, isso é para se pensar. Por quê? Porque nós vamos chegar no momento... estudos sociais ali, 0,1%. Nós vamos chegar no momento em que o Brasil não vai ter mais nem físicos, nem químicos, nem poetas, nem filósofos. Vai ser um país só dirigido pela atividade econômica. O que for atividade econômica, muito bem. O que não dá lucro, está fora. Mas isso não atende a população. Agora, o quadro seguinte...
Teve uma evolução muito grande e de pouca qualidade, né? Mas deixa para lá, vamos seguir um pouquinho. Qual será o quadro seguinte, Fernanda? Bom, aí houve uma mudança, evidentemente, não nos percentuais, mas nos valores. Em 2003, nós tínhamos quantos alunos? Vou falar em 4 milhões. Tá? Hoje, esse dado eu vi nas novas tabelas, não coloquei aqui. Hoje o Brasil tem, se eu estiver errado, o pró-reitor me corrija. O Brasil hoje tem 5 milhões e 400 mil estudantes de nível superior. Agora, qual é a população brasileira atual? 197 milhões. Então, vocês vejam, é o pior índice da América Latina. Quer dizer, tá pior é o Haiti, mas aí não conta, né? Quer dizer, não tem que contar. Agora, no mundo todo, esse índice é péssimo. E aí, agora vocês vejam o seguinte, eu estou falando isso, vocês falam, o que tem isso aqui com o ensino de enfermagem? Tem, de certo modo, né? Porque isso tudo é fruto do modelo. E eu pergunto a vocês, a faixa etária que devia estar na universidade, de 18 a 24 anos, somente 11% desses jovens estão num curso superior. Ou seja, 89% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos não têm acesso à educação superior. Aí eu pergunto, quantos talentos estão perdidos aí? Quantos talentos? Porque o talento nasce com a pessoa. O talento é inato. As pessoas precisam de quê? De oportunidade. Aliás, a UF aqui tem um trabalho que começou lá no pessoal do Música Antiga e que, não sei se já ouviram falar, se não, convidem para vir aqui. É a orquestra da Grota do Surucucu. A Grota do Surucucu era a pior favela de Niterói. Foram pessoas do Conjunto de Música Antiga da UF, começaram a ensinar música. Hoje eles têm uma orquestra que já excursionou pela América Central, pela Europa, estão tocando violino, viola de gamba, violoncelo e tocando Bach, Mozart, tocando Asa Branca, tem um repertório variado, e o que mostra o seguinte, o que é preciso é que haja oportunidade. Porque se tem oportunidade, o talento não depende da riqueza, da pobreza, da etnia, o talento é inato, então tem que ser... E é um crime ter no país 5 milhões e 400 mil. Por quê? Porque, se você considerar o país como um todo, a maior parte dos brasileiros, guardem isso e discutam isso, a maior parte dos brasileiros passa toda a vida sem encontrar um profissional de nível superior. Às vezes não encontra nem enfermeiro, encontra o auxiliar de enfermagem que faz e tal, mas tem municípios que não tem enfermeiro. Médico, talvez o que encontre mais, mas encontra precariamente. Manter as pessoas no meio rural é preciso ter contato com veterinários, zootecnista. Então é um paradoxo dizer que não pode ter mais do que 5 milhões, isso mesmo, não pode ter mais do que 5 milhões e 400 mil estudantes de superior, porque não tem trabalho. Isso é um absurdo completo. Porque as pessoas que saem da universidade é que vão criar o mercado de trabalho. E a universidade não pode ficar atrelada a um mercado de trabalho que tem como razões principais o ganho financeiro, o sucesso econômico. Mas, olha, então, as considerações são essas. 5 milhões e 400 mil estudantes superior, eu acho que é criminosa, é um crime contra o país, condena uma grande parte da população a não ter acesso a professores de nível superior e condena pessoas talentosas a não poder desenvolver os seus talentos. Nós vamos passando, então, Fernando. Olha, aí é aquele quadro que eu tinha... Deixa ele como estava aí, não bota mais na cidade dele.
Estou de novo. Ó, tá aparecendo aí, ó. Isso. Não mexam mais. Agora, o quadro é esse aqui, tá vendo? É aquela divisão ruim. Ô, Lamarão, agora podia apagar isso aqui, ó. É aquele quadro que eu tinha dito. Esse é outro problema brasileiro. É uma distribuição absolutamente desigual. Você pega um país como os Estados Unidos, a educação superior é homogênea. A França, no Brasil, é absolutamente desigual. Então, você está aqui, né? Sudeste, depois Sul e tal, né? Pode passar, então. Então, outro problema, quer dizer, número muito pequeno, a concentração no setor privado e a grande maioria do setor privado e a má dispersão, né? Bom, esse é o quadro dos professores, né? Até 2003, então a grande maioria ainda são professores ainda sem a qualificação devida, né? Aliás, eu queria registrar, eu não sei se o fato da enfermagem ter vindo para cá, mas realmente, não só a enfermagem, mas toda a UF teve houve um grande salto na qualificação acadêmica, né? E hoje eu acho que todas as unidades têm, né? Tem pós-graduação, né? Também naquela época que veio para cá a faculdade, foram também criados os departamentos, né? Elas foram divididos, criados novos departamentos, isso também pode ter contribuído para a vida acadêmica. Mas pode passar, Fernando. Não, aí passa para Guilhom agora. Esses aqui são os problemas que tem a universidade, mas agora passa para a declaração de Guilhom. Não, declaração de Guilhom. Fecha essa, é a declaração de Guilhom. Bom, esses slides... Isso. Esses slides foram para mostrar o quadro da realidade brasileira, que eu acho que vocês têm de pensar sobre isso, professores, estudantes, têm que pensar muito sobre isso. O grande papel que a universidade ainda tem que desempenhar na formação do homem brasileiro. Mas, terminando essa parte, eu queria falar com vocês da declaração de Guilhom. O que é Guilhom? Guilhom é uma cidade suíça, e nessa cidade suíça foram... Pode diminuir um pouquinho, talvez, não sei, não mexe muito não. Nessa cidade suíça, em 1998, tá bom, aí tá bom, tá para ver. Em 1998, reuniram-se 10 reitores norte-americanos e 10 reitores europeus das principais universidades europeias e norte-americanas. E tiraram uma declaração que eu acho bom vocês tomarem conhecimento, que é uma espécie de pressuposto, né, para a educação superior. Então, esses reitores, depois de reunidos por 5 dias, fizeram uma declaração que é essa. O novo milênio para o qual nos movemos hoje e no qual nossos filhos viverão, nos confronta com uma mistura de promessa e temor. De um lado, percebemos a promessa de avanços revolucionários na biomedicina, nas comunicações, na informação tecnológica, nas fontes alternativas de energia, nos novos materiais, na automação e na globalização. De outro lado, contemplamos o perigo do terrorismo, do sectarismo, da desigualdade norte-sul, da fome, do desequilíbrio entre população, recursos e meio ambiente, o desafio do desenvolvimento sustentável e a relação de todos esses fatores com o futuro da tradicional nação-estado. Pode passar, Fernando. É o quadro... Se o dilema entre esperança e temor não é claro, é, entretanto, evidente
que a chave essencial para o bem-estar humano neste atemorizante futuro é o conhecimento. Então, eu acho importante conhecer essa declaração, depois vocês podem tirar na internet, sei lá, porque é um roteiro, sobretudo para a vida universitária. Então, o conhecimento é que pode impedir essa dicotomia entre o bem e o mal, entre grandes novidades positivas e dificuldades. Atualmente, o conhecimento não é uma livre mercadoria, nem um recurso natural recorrente. É uma criação individual. Ele provém unicamente de mentes preparadas, através da reflexão pessoal, da descoberta individual, de pesquisas sofisticadas e custosas explorações. Pode passar. O conhecimento somente pode ser recebido, compreendido e aplicado por indivíduos informados e educados. O futuro da humanidade dependerá fortemente da educação, habilidades pessoais, capacidades efetivas, comunidades sustentáveis, lideranças responsáveis, acordos internacionais, isso que vocês estão fazendo aqui, né? Uso humano das tecnologias e criterioso uso dos recursos naturais. Esses fatores, por sua vez, dependerão cada vez mais do conhecimento recebido, aquilo que é herdado das outras gerações, descoberto, testado, conhecimento disseminado e conhecimento aplicado. Aí vem o que nos interessa mais, né? O conhecimento é o coração da universidade. Em cada aspecto de sua descoberta, teste, disseminação e aplicação, as universidades desempenham um papel crucial. Mas, nessa tarefa, elas não podem estar isoladas. Elas devem fazer parte das redes de educação, das associações profissionais, das organizações não governamentais, dos estudos de pesquisa, das indústrias, das agências governamentais e das organizações internacionais. Elas contribuem para atender às necessidades de suas comunidades, regiões e nações. Ao lado dessas alianças interdependentes, as universidades desempenham um único e determinado papel. Elas são os agentes da descoberta, e aí o que se fala hoje é inovação, né? As grandes provedoras da pesquisa básica que gera novas tecnologias, os motores do crescimento econômico. São guardiãs e transmissoras da herança cultural, formadoras das novas gerações, avalistas de competências e habilidades. E aí eu terminarei aqui porque eram 10 reitores norte-americanos, 10 reitores das maiores e melhores universidades. E olha o que diz: as universidades são agentes fundamentais para o entendimento entre as pessoas e a transformação social. Olha isso aí. Não há transformação social só com comício, com moções. A transformação social sai do conhecimento. E aí as tecnologias sociais. E essa frase aqui é alguma coisa que tem que se pensar. A universidade é uma das grandes invenções do presente milênio, que acabou lá em 2000, né? A universidade é uma das grandes invenções do presente milênio. Embora criada há 9 séculos, ela permanece uma das glórias da aspiração humana e um de seus triunfos. Aí pode apagar e acender as luzes para ir para umas considerações aqui, que são as seguintes. Se quiserem, procurem na Declaração de Glion, procurem na internet, que realmente é uma conceituação clara do mundo moderno. O que faz a diferença no mundo moderno é o conhecimento. E quem é o responsável por isso, o agente responsável, são as universidades. E a última frase diz: é uma das mais importantes invenções do gênio humano. Então, tenham consciência disso. Uma universidade não é uma coisa qualquer, não é uma empresa com razão social. Ele é muito mais do que isso. Foi, talvez, a grande invenção do gênio humano no século passado. E nós recebemos isso como um legado. E recebendo esse legado, nós temos que
preservá-lo, né? E aí vem toda essa questão atual. Temos no Brasil um quadro complexo, tem que ser muito melhorado. 5.400.000 estudantes de nível superior para uma população de 197 milhões, isso é deplorável. A maior parte no setor particular, não sou contra, mas tem muitas instituições particulares que são comerciais e não educacionais. Evitam, porque tem a questão do financiamento. Os cursos talvez sejam mais importantes, mas são mais caros, né? E vem toda essa questão do conhecimento. E a universidade, vejam bem, a universidade é uma entidade de 3 tempos, 3 situações. Primeira situação, ou primeira característica de uma universidade. A universidade tem que estocar informações. Primeira característica. Olha, se vocês veem uma universidade e ela não tem informação dentro dela, desconfiem, porque não é uma universidade. Agora, como é que você estoca a informação? O modo mais clássico são as bibliotecas. Se uma instituição não tem bibliotecas, se não tem bibliotecas operantes funcionando, não é uma universidade. Mas tem uma outra maneira, hoje, através dos meios eletrônicos. Pode-se estocar informação nos computadores. Você vai lá, abre e tem desordenadamente, mas tem informações. Mães, a principal forma de estocar informação é através das mentes, dos cérebros dos professores e pesquisadores. Se uma instituição não tem um quadro estável de professores e pesquisadores, se uma instituição não tem meios de fazer com que essas pessoas produzam, já desconfiam que não é uma universidade. Então, a primeira maneira de se caracterizar a universidade é pela estocagem de informações. Bom, mas tem um segundo tempo. Qual é o segundo tempo? É a capacidade de transformar as informações em conhecimento. E transformar a informação em conhecimento, às vezes as pessoas, e principalmente os pró-reitores de pesquisa, ficam muito aflitos, né? Porque querem coisas muito novas. Olha, em cada ano, o conhecimento novo que é gerado no mundo não passa de 0,0002% do conhecimento existente. Quer dizer, aquele conhecimento de ruptura, penicilina, coisas assim que mudam o panorama do mundo, né? Isso é muito pequeno. Agora, tem que se fazer todo um trabalho de recuperar o conhecimento que já existiu, uma reciclagem do conhecimento. Então, o conhecimento não tem que ser absolutamente novo, mas tem que haver um processo de transformação da informação em conhecimento. E, nesses casos, isso é aquilo que a gente chama aqui no Brasil de pesquisa. E num projeto, num programa de pesquisa, o mais importante nunca é o resultado. O mais importante é a criação do hábito, é a criação do método, é fazer com que o aluno veja que ele não pode ter e não necessita de ter certezas. Ele tem que ter dúvidas. Ele tem que ter a necessidade de saber mais, de duvidar, não é feio. Aqui no Brasil, nós, principalmente a partir da escola fundamental, o aluno que faz uma pergunta é considerado mal visto, né? É aquele, o professor escreve, ele copia, decora aquilo, depois tem uma prova. Mas a grande questão da transformação de informação em conhecimento é exatamente o processo, é mais importante que o resultado. E tem um terceiro momento. Qual é o terceiro momento? O terceiro momento é aquele em que esse conhecimento gerado nas instituições universitárias tem que se transformar em sabedoria. E qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Sabedoria é o conhecimento à disposição das pessoas, à disposição da sociedade.
quando o conhecimento gerado dentro da instituição vira de domínio público, as pessoas sabem das coisas e vivenciam esse conhecimento, então, é transformado em sabedoria. Eu, por exemplo, ali na Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu sei que a Prefeitura não vai fazer ciência, não vai gerar tecnologia. O que eu tenho que fazer, que a Secretaria tem que fazer, é ajudar, por exemplo, a Federal Fluminense a transformar o seu conhecimento em sabedoria, fazer com que esse conhecimento chegue para a população. Então, essa é uma questão, e hoje existe um programa muito bem-vindo no Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o Ministério o projeto da tecnologia social. O que é isso? É exatamente levar o conhecimento para a população, transformando em sabedoria. E aqui, olha, eu acho que a Faculdade de Enfermagem, dentre todas da UF, tem um papel relevante, porque ela trabalha muito com a população, né? E diretamente. No meu primeiro mandato, a diretora de enfermagem do Antônio Pedro era a professora Sônia Schott. No segundo era a professora Miriam. E até eu achei que devia tirar a enfermagem lá dentro, porque era muito pressionada pela realidade do hospital. É uma realidade em que a universidade se defronta com dois mundos. Um mundo de necessidades, um mundo de carências, de exclusão, um outro mundo que é o do conhecimento, das pessoas que podem ir à universidade, né? Então, acho que o papel da Faculdade de Enfermagem é extremamente importante. Agora, não tem uma receita. Olha, tem uma tecnologia que tem que ser levada para lá, para a população. Não. Vocês é que vão ter que verificar aquilo que vocês têm de conhecimento para gerar essa tecnologia social. E eu queria fazer um convite aqui, já tenho falado com o professor Fábio, pró-reitor, que é o seguinte: hoje eu sou presidente, não sei se vocês conhecem, da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, foi fundada há 15 anos pelo Betinho. O Betinho, eu estou lá, é voluntariado, isso não tem nada, nem com a prefeitura, mas é um voluntariado, mas eu acho que vocês deviam, e me coloco à disposição para levá-los. Tem uma sede ali no Rio, funciona por comitês, são 1.200 comitês no Brasil todo, 800 no Rio, comitês que são formados por pessoas pobres, mas de uma extrema dignidade. São pessoas de pouco saber, que não foram à escola ou não tiveram a escola adequada, mas de imensa sabedoria, que vivem o dia a dia de pessoas que têm que lutar permanentemente, não só para sobreviver, mas para sobreviver com dignidade. Então, já falei com o professor Fábio, até estou propondo uma reunião dos pró-reitores das universidades públicas de extensão, para a gente ver como é que vai trabalhar com a ação da cidadania, né? Então, eu quis dar esse panorama triste da realidade da educação superior no Brasil e mostrar que não é uma coisa introjetada, não. Os 10 principais reitores do mundo, dos Estados Unidos e 10 da Europa, fizeram aquela declaração de Glion, que é uma declaração de fé no papel da universidade, né? E fazer com que, internamente, a gente também procure ser melhorado. Existe uma fábula, né? Africana, não sei se vocês conhecem, uma história, acho que é do Zimbábue. A história é a seguinte, conta-se lá, a história é uma fábula porque aquilo vem, seria uma lenda, né? Vem dos primeiros tempos. Então a história conta o seguinte, que várias pessoas viviam em completa escuridão. Escuridão completa, não tinham fogo, não tinham nada. Aí um deles, que tinha saído da região, voltou dizendo, olha, tem um negócio aí chamado fogo. Com fogo a gente pode acabar com a escuridão, iluminando. Com fogo a gente pode cozinhar os alimentos. Com fogo e tal. Aí
a comunidade escolheu 2 pessoas para sair atrás disso que seria uma panaceia, o fogo. E os 2 saíram. Até que chegaram num ponto que viram um velhinho, uma pessoa, um ancião, com uma fogueira acesa. E aí o primeiro, mais afoito, correu lá, pegou uma tora de madeira, uma acha de madeira com fogo, saiu e saiu correndo. Derrubou o velhinho, roubou aquela acha e foi correndo. O outro, mais tranquilo, levantou o velhinho, pediu desculpas e disse a ele: eu vi que seu irmão está ansioso pelo fogo, mas ele fez alguma coisa, é uma tonteria, fez uma tolice, porque ele vai caminhar alguns metros e logo depois o fogo se apaga. Você que veio com mais calma e precisa do fogo, eu não vou dar para você o pedaço de lenha com fogo aceso. Eu vou te ensinar a como fazer o fogo. E essa é a questão, né, professor Pablo? Eu acho que a nossa América Latina, a gente está passando para os estudantes um pedaço de lenha aceso, que logo depois se apaga. O que nós temos que fazer é isso, fazer com que os estudantes realmente possam aprender a fazer o fogo, ou seja, aprender, não receber coisas prontas, mas aprender aquilo que ele pode usar em toda a sua vida, num determinado campo, mas que pode também acabar utilizando em outros campos, né? Então, que vocês realmente aqui, é um prazer então voltar aqui, quer dizer, a primeira reitoria foi 29 anos, né? 82, 27 anos atrás, e eu continuo jovem, né? Quer dizer, então, e o Lamarão já estava aí, o Lamarão já estava. A segunda já terminou há 14 anos, né? Mas eu passei a ser um observador privilegiado e tenho um grande orgulho dessa Universidade Federal Fluminense, hoje muito mais qualificada, hoje muito mais produtiva e que está realmente fazendo um trabalho de inclusão nesse país. A universidade não pode trabalhar para as empresas. A universidade não pode ser agente de desenvolvimento econômico. Ela tem que ser agente de desenvolvimento social. Porque quando as pessoas se desenvolverem socialmente, dentro da sua condição humana, também as economias irão bem, também as sociedades irão muito bem também, né? Então, desculpe ter mostrado a realidade da educação superior brasileira, mas acho que vocês têm que saber isso. É triste, 5 milhões e 400 mil estudantes para 197 milhões de pessoas, concentrados em direito e administração, não tem nada contra os advogados e administradores, mas é realmente algo complicado. E é triste ver sempre autoridades dizendo o seguinte: não pode ter mais alunos porque não tem trabalho, não há mercado de trabalho. Quem sai da universidade não sai para ficar preso ao mercado de trabalho. Sai da universidade para criar mercados de trabalho, para mudar a realidade e fazer com que realmente o mundo se livre de um sistema econômico perverso que concentra riquezas e, mais do que isso, condena uma grande parcela das populações à exclusão completa e uma exclusão que afronta os direitos humanos de cada cidadão. Então, é um prazer estar aqui e estou ali na prefeitura, me ajudem por ali. Obrigado.